Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Camila de Paula, eu sou advogada e vou falar um pouquinho sobre o mandado de segurança. Vocês sabem o que é o mandado de segurança, quando eu posso utilizar, quando eu não posso, por que eu utilizo? Bem, eu vou explicar tudo isso e também vou trazer um caso prático para vocês, envolvendo tanto o mandado de segurança quanto o processo administrativo que a gente já viu em outros vídeos e vai ser bem bacana. Então vamos lá. O mandado de segurança, ele é utilizado quando? Ele é um instrumento jurídico que ele é utilizado quando eu tenho direito líquido e certo e que foi violado ou está em iminência de violação. Quando que o meu direito é violado, Camila? Vamos considerar um caso hipotético de que eu tenho uma farmácia e que para continuar a exercer ali a minha atividade, eu preciso de uma licença sanitária. E aí, a vigilância sanitária, de repente, foi e interditou o meu estabelecimento. Quando ela interditou o meu estabelecimento, mesmo eu estando cumprindo todos os requisitos legais e todas as portarias, regulamentações, eu tenho aí um direito líquido, certo e violado. Mas se por um acaso a vigilância sanitária foi até o meu estabelecimento e fez um auto de infração ali, me concedendo prazo de defesa, ou prazo para regularizar aquilo que ela está me pedindo. Nesse caso, se eu não tiver o que regularizar, porque eu já estou de acordo com as previsões legais, eu tenho um direito em iminência de violação. Nesses dois casos, tanto já violado quanto em iminência de violação, eu tenho como impetrar mandado de segurança, tá? Então, assim, o mandado de segurança, ele está previsto tanto na Constituição Federal quanto em lei específica. E quando eu tô falando da Constituição Federal, eu tenho a previsão no artigo 5º, nos incisos 69 e 70, e se for ali na lei, específica do mandado de segurança, ela é a lei número 12.016 do ano de 2009, tá? Então, assim, vamos considerar o caso hipotético que eu tenho pra vocês hoje. Ele é um caso real, mas aqui eu vou tratar sem nome de cliente e tudo mais, até por uma questão ética. Nesse caso, a gente vai tratar do laudêmio. O meu cliente teve uma cobrança indevida de laudêmio e por isso nós fizemos tanto o processo administrativo quanto o mandado de segurança, tá? O que é o laudêmio, Camila? Caso vocês não saibam o que é o laudêmio é como se fosse uma taxa, tá? Ele surgiu lá atrás, quando o Brasil ainda era uma coroa de Portugal, quando o Brasil ainda pertencia à coroa, pertencia a Portugal, e é datado do ano de 1847, mais ou menos. Então, funcionava da seguinte forma: era como se fosse um contrato de locação. A coroa portuguesa, ela me fornecia um imóvel, uma área ali de um terreno, e a partir do momento que eu transferia esse terreno para uma terceira pessoa, incidia aí a taxa do príncipe, o laudêmio, incidia essa taxinha, que eu precisava pagar. Então, de lá para cá, novos laudêmios, eles não podem ser instituídos, Aquilo que existe ainda permanece, e o laudêmio ele teve uma alteração no ano de 2020, então é basicamente recente, mas o que já existe não pode ser mexido. Quer dizer, pode ser mexido, mas o que não existe ainda, a gente não pode criar novas taxas, tá? Novos laudêmios, novas enfiteuses. Então, basicamente, atualmente, o que acontece? Imóveis que estão em faixa de marinha ou então, área de patrimônio da União, eles não podem ser vendidos sem a devida autorização da União e sem o devido pagamento do laudêmio, tá? Em Balneário Camboriú, se não me engano, a faixa de terra é de 33 metros, da linha do mar até onde tem 36 metros, essa área deve pagar laudêmio. No Rio de Janeiro, salvo engano, é de 80 metros, então da linha do mar até 80 metros, esses imóveis precisam pagar laudêmio. E aí no nosso caso, do caso do nosso cliente, o que aconteceu? Esse cliente, ele comprou um imóvel lá em 2014. No ano que ele comprou esse imóvel, quem vendeu, a incorporadora que vendeu esse imóvel, ela não pagou o laudêmio, tá? Contrato, continuou, meu cliente fez a venda desse imóvel agora. Quando ele fez a venda, ele pagou normalmente o laudêmio, porque ele era o vendedor, mas acontece que, misteriosamente, surgiu uma cobrança de laudêmio referente ao ano de 2014. Foi justamente quando ele fez a aquisição do imóvel. Só que ao invés de ter sido direcionado para a incorporadora,
essa cobrança foi direcionada para o meu cliente. E é aí que está a questão. O meu cliente, ele trabalha com compra, venda, locação de imóveis. O meu cliente, ele é uma administradora de bens. E aí, ele não estava conseguindo transacionar no mercado porque ele não estava conseguindo uma certidão negativa de débito. Foi aí que nós fizemos uma defesa administrativa. Para quê? Para demonstrar que, primeiro ponto, ele não era devedor. Segundo ponto, ainda que ele fosse devedor, essa cobrança já estava prescrita. E aí, a gente precisava dessa certidão negativa ou então de uma certidão positiva, com efeitos de negativa enquanto o processo administrativo está em trâmite. Saiu uma decisão, né, em relação a essa defesa ali no âmbito administrativo. Essa decisão ela não foi favorável, porque a União entendeu que, a Secretaria do Patrimônio da União, né, entendeu que o valor era devido sim, que eles poderiam prosseguir com a cobrança, então eles inscreveram o débito em dívida ativa, protestaram, incluíram o nome do cliente na Serasa e em outros órgãos de proteção ao crédito e prosseguiram. Só que o meu cliente fez o quê? Fez defesa administrativa, que é um recurso. Esse recurso que nós fizemos, ele está previsto aonde? Ele está previsto e é aí que é um ponto bem importante, né, pra gente conversar. Deixa eu só dividir para que vocês não se confundam, tá? Em relação especificamente ao laudêmio, nós temos uma lei que regula esse procedimento, que é a lei número 9.784 de 99. E essa lei prevê que o recurso ele não tem efeito suspensivo. Mas, muito embora o laudêmio ele seja uma cobrança de natureza patrimonial, porque ele não é um tributo, ele foi inscrito em dívida ativa. Então, a partir do momento que ele é inscrito em dívida ativa e ele é cobrado como se fosse cobrado através do procedimento fiscal, aí nós fizemos o quê? No procedimento ali do mandado de segurança, nós fizemos um requerimento para pedir para que o nosso processo ele seja analisado com base no decreto número 70.235 de 72, e esse decreto ele regula justamente o processo administrativo fiscal, porque é aquilo que eu falei, muito embora o laudêmio não seja de natureza fiscal, né, ele seja um débito patrimonial, ele estava sendo exigido através do procedimento fiscal. Então, assim, no artigo 33 desse decreto, tem uma previsão de que o recurso voluntário, ele tem efeito suspensivo. Então, se ele tem efeito suspensivo, a União, ela não poderia ter executado não, porque ela ainda não executou, né? Ela não poderia ter protestado, não poderia ter inscrito em dívida ativa, não poderia ter inscrito o nome do cliente no rol, né, ali de órgãos de proteção ao crédito. E por isso, no mandado de segurança, nós fizemos o quê? Nós elencamos ali, né, como um dos fundamentos, o artigo 151, inciso 3º do CTN, porque esse artigo, ele prevê o quê? Ele prevê que quando a gente tem um processo administrativo em trâmite e que ele já tem um recurso, né, ele está pendente de recurso, a exigibilidade do crédito, ela fica suspensa. Nós fizemos esse pedido. Num primeiro momento, o juízo, ele entendeu que a exigibilidade não deveria estar suspensa porque justamente não é um débito tributário. Então, nós fizemos o que? Nós utilizamos o inciso 2º desse mesmo artigo 151 do CTN, que ele prevê que quando há o depósito judicial do valor, aí sim a exigibilidade está suspensa e a gente não tem mais como se falar em cobrança, tá? Então, meu cliente fez o depósito judicial ali da quantia. Na hora, a gente já conseguiu uma liminar, né, conseguiu uma decisão autorizando a emissão da certidão negativa. Na verdade, ele autorizou a certidão positiva com efeitos de negativa. O artigo 205 do CTN, ele prevê que a certidão negativa ela deve ser concedida no prazo de 10 dias, de até 10 dias. E o artigo 206, ele prevê que se tem um crédito com exigibilidade suspensa, você pode conseguir a certidão positiva com efeitos de negativa, e o prazo é o mesmo ali, né, do 205, parágrafo único. Só que qual é a questão? Meu cliente teria que esperar ali o prazo, né, da leitura de intimação do EPROC, que é de 10 dias, mais os 15 dias para a União, né, a Secretaria do Patrimônio da União, responder. Então, a gente estaria falando mais ou menos de no mínimo 20 dias, o
que é muita coisa. Nós fizemos o que com essa decisão? Então, pegamos essa decisão, fizemos um protocolo na via administrativa no ECAC, demonstrando que a gente já tinha depósito judicial, que a gente já tinha uma decisão liminar em mandado de segurança e, além disso, o nosso procedimento deveria estar com a exigibilidade suspensa desde o início. Com isso, na hora, não foi na hora, né, mas assim, questão de 1 ou 2 horas, nós já conseguimos a liberação dessa certidão. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é que cada caso é um caso, né? Então a gente precisa prestar muito bem atenção em qual é o caso do nosso cliente para que a gente possa combinar medidas. Então, se vocês pensarem, o processo administrativo, ele era uma via adequada para a gente discutir esse débito, discutir a possibilidade de exigir certidão? Sim, ele era uma via adequada. Só que nós entramos por ele e percebemos que o procedimento ele seria muito moroso. O meu cliente ele não conseguiria transacionar durante muito tempo porque o processo administrativo ele ainda estava em trâmite, ele ainda está em trâmite, pendente de recurso, e meu cliente estava ali a ver navios. Entramos com o mandado de segurança, conseguimos a decisão que nós queríamos de um dia para o outro, no próprio dia, na verdade, né, mas assim, o tempo de distribuição ali de um dia para o outro. E o prazo do Projude também, do EPROC também acabaria sendo um pouquinho demorado, considerando que o meu cliente ele precisa para já dessa certidão. Foi por isso que nós combinamos 2 meios de defesa, né? Depois ali do mandado de segurança, nós voltamos para o administrativo e conseguimos na hora a certidão. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, vocês podem nos mandar. Mandem aqui no nosso canal, façam comentários. Se quiserem seguir também o nosso Instagram, lá tem bastante informação. Eu espero que vocês tenham compreendido o tema, né, e que tenha sido proveitoso para vocês também, porque eu não encontrei, né, algum vídeo no YouTube que discorra acerca justamente dessa questão, né, que ela é bem diferente. A gente está falando ali da cobrança de um crédito de natureza patrimonial, mas que ele segue o procedimento fiscal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês estiverem gostando de conteúdo assim, nos avisem, comentem, que a gente traz mais coisas também, tá? Se vocês quiserem uma consultoria, a gente tem essa possibilidade lá no nosso site. É só acessar o site, ele vai estar aqui embaixo. Lá tem os valores bem certinho, nós temos alguns e-books que nós vendemos também. Podem acessar, podem trazer comentários, como eu já disse, e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!